Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou o José Poloni, sou gestor educacional. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje, o tema é a importância da fase pré-analítica no diagnóstico e análise laboratorial. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas informações. Nós teremos, em média, 45 minutos para a apresentação e em torno de 20 minutos para as perguntas ao final. Eu vou pedir para colocarem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Além disso, peço que mantenham o microfone e câmeras desligados durante a aula. Ao final da aula, disponibilizaremos no chat um link para preencherem os seus dados para emissão do certificado e também para responder uma pesquisa de satisfação. Eu peço que fiquem atentos, porque os dados não devem ser inseridos no chat, e sim preenchidos no link que vai ser disponibilizado. Gostaria de contar com a participação de todos na pesquisa de satisfação, porque é extremamente importante para que a gente consiga ir sempre melhorando os nossos encontros online. Então, agora, daremos início à aula, e eu vou passar a palavra ao nosso convidado, o Dr. Pedro Buffon. Ele é farmacêutico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, possui especialização em diagnóstico laboratorial também, pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em gerontologia biomédica, pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em gestão em saúde pela La Salle, é professor da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, Centro RS, supervisor técnico do Laboratório de Análises Clínicas Carlos Franco Fegeli, do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Tem experiência na área de Laboratório de Análises Clínicas, com ênfase em pré-analítico, e operações analíticas e administrativas. Dr. Pedro Buffon, fica à vontade para iniciar a apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, acredito que estejam me escutando bem, prazer em estar nesse encontro, então, ao convite da Controlab, para falar um pouquinho com vocês sobre a importância da fase pré-analítica no exame laboratorial. Tá? Vou trazer um pouquinho para vocês da experiência, né, da prática do dia a dia, né, vou trazer um pouco de detalhe, porque não tenho ideia do conhecimento de todos em relação à fase pré-analítica, e na medida do possível, depois da apresentação, a gente pode sanar as dúvidas, então, e trocar ideias para que a gente possa evoluir nesse contexto laboratorial, que não é pequeno, é um mundo totalmente à parte, mas que se faz necessário, certo? Vamos lá, então, ao contexto. Quando a gente fala da importância da fase pré-analítica no exame laboratorial, inicialmente a gente precisa entender o que é efetivamente a fase pré-analítica, né? Então, se a gente pensar num contexto teórico, né, engloba todas as atividades que precedem os ensaios laboratoriais, que compreendem as atividades realizadas antes da determinação analítica propriamente dita. Nesse contexto, a gente percebe na fase pré-analítica que o exame laboratorial ele já começa antes do paciente propriamente dito chegar ao laboratório para coletar, né? Então, se a gente for dividir esse processo de fase pré-analítica com os processos laboratoriais, né, a gente consegue fazer uma divisão mais tranquila para entendimento teórico, porém a gente precisa entender que todas as fases, cada uma depende uma da outra.
tá? E a fase pré-analítica, a gente tem, de fato, no momento que o médico prescreve o exame laboratorial, a gente sabe que o paciente ele já recebe algumas informações, em alguns casos, pelo próprio médico, e que muitas vezes elas precisam ser cruzadas com o laboratório onde está sendo feitos os exames, né? Então, a partir de uma requisição médica que envolve como ela é prescrita, se ela é digitada, se ela é à mão, o entendimento da escrita pela equipe do laboratório, né? Quais foram as orientações iniciais que o médico deu para o paciente, tá? A orientação e preparo do paciente no contexto de fase pré-analítica diz que ela precisa ser obtida pelo paciente no laboratório onde ele vai realizar o exame, né? Mas nem sempre isso acontece. A gente sabe que algumas vezes o próprio médico já orienta o paciente e o paciente chega, então, no exame laboratorial com as informações de preparo que nem sempre são as corretas, tá? Depois vem a coleta propriamente dito do material, e aí nesse processo de coleta a gente pode ter interferentes dependendo do tipo de material que vai ser coletado, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A coleta, depois, então, o transporte, armazenamento e transporte, até a fase analítica, onde a gente começa a análise, então, propriamente dita, tá? Nesse contexto de fase pré-analítica, passando para a fase analítica, e depois o pós-analítico, onde tem a interpretação do médico, o diagnóstico, a gente tem subdivisões de percentuais de erros que podem acontecer, né? E o assunto da fase pré-analítica é um assunto que eu estudo desde a faculdade, quando eu despertei uma curiosidade para saber o que acontecia no processo inicial de coleta do exame laboratorial, né? E aí, quando eu fui me debruçar com esse assunto, eu percebi que mais ou menos em torno de 70% dos erros dos exames laboratoriais, eles acontecem na fase pré-analítica, né? Aí a gente parte do princípio de amostra incorreta, que era para ter coletado plasma, foi coletado sangue total, um soro no processo final, tá? A insuficiência de amostra, então não foi coletado o volume correto, a qualidade da amostra coletada propriamente dita, tá? E um processo muito importante, a identificação correta do paciente, tá? Manuseio e transporte da amostra. Depois eu vou alimentando vocês com alguns exemplos que a gente vê no dia a dia da prática laboratorial, que eles acabam indo em paralelo do que a gente vê desse percentual de em torno de 70% dos erros dos exames laboratoriais, tá? Um segundo momento, em torno de 13% são erros gerados já na fase analítica, e hoje em dia a gente vê um número menor de erros nas fases analíticas dos laboratórios, porque eles acabam sendo erros minimizados pelas automações. Então, cada vez menos a gente tem troca de identificação de paciente, porque a gente acaba tendo isso na fase analítica, a gente acaba tendo, então, a identificação por código de barras. Mas é importante lembrar que essa identificação ela partiu de um processo pré-analítico. Então, se a equipe, que muitas vezes é uma equipe administrativa, identificar o paciente, o material do paciente de forma errada, a gente acaba, então, embarcando num erro na fase analítica e que muitas vezes a gente pode não perceber, tá? E, por último, pós-analítico, com uma variação de 18% a 47%, o que o médico recebe de informação, né? Então, o que vai para o laudo efetivamente, se todos os resultados que efetivamente a gente está vendo dentro do laboratório, eles vão ser reportados para a equipe médica, tá? Então, nesse contexto todo do processo laboratorial, a gente faz uma divisão em áreas, pré, analítica e pós, mas que num contexto a gente precisa entender um pouquinho mais. E eu confesso para vocês que quando eu entendi o processo pré-analítico na minha vida profissional, eu entendi muitas das minhas reclamações e das minhas dores no processo analítico. Então, eu era aquele que ficava infernizando para uma recoleta, porque tinha grumo de plaquetas e eu não entendia por quê, e eu só queria a recoleta, mas entender o processo pré me fez entender muito dos possíveis erros que estavam acontecendo. E lembrando que tudo isso está acontecendo,
E a gente tem, então, uma amostra de um paciente submetida a uma análise e que vai gerar um resultado, que vai gerar uma conduta da equipe médica. E se a gente não tiver o controle desse processo no contexto todo laboratorial, a gente não vai estar entregando qualidade para o paciente. Bom, dentro disso, né, a gente entra num assunto das variáveis fisiológicas que a gente tem com os pacientes, né? Então, entender o que é realmente uma alteração de uma variável efetivamente pré-analítica ou se é uma variável do contexto fisiológico do paciente, tá? Mas por que eu chamo a atenção nesse contexto de nós profissionais, tá? No momento que a gente fala em variáveis fisiológicas, a gente precisa entender que uma alteração percebida no exame laboratorial, ela faz parte do contexto fisiológico do paciente, ou ela é uma alteração provocada por um erro pré-analítico de coleta, de armazenamento dessa amostra, tá? Porque nem sempre uma alteração laboratorial, ela é um erro efetivo pré-analítico. Ela pode ser uma alteração que a gente esperaria do paciente. E por que eu dividi nesse contexto, né? Porque no momento que a gente tem informações das condições clínicas do paciente, por exemplo, né? Se o paciente teve febre, se ele não teve, se ele fez exercício físico, se ele não fez, né? Até mesmo quanto tempo ele ficou em jejum, qual foi o que ele ficou fazendo antes da coleta do exame laboratorial, são informações importantes, né? Mas a pergunta que eu deixo para vocês é quantas dessas informações chegam para o processo analítico, né? Então, muitas vezes, a gente tem alterações laboratoriais que a gente pensa, não, isso daqui é um erro de coleta, né? Mas não, daqui a pouco o paciente teve um processo de coleta com a qualidade adequada, porém, é uma situação clínica e fisiológica daquele paciente, tá? Então, é importante entender, e não só entender a condição clínica do paciente, como também captar a informação da clínica do paciente e transmitir essa informação para o setor analítico. Tá? Isso é extremamente importante, porque no momento que eu sei as alterações fisiológicas do paciente e que isso o paciente precisa relatar, eu preciso deixar isso registrado e eu também preciso transmitir esta informação para os demais profissionais que compõem, então, a cadeia de realização de um exame laboratorial, que muitas vezes a gente sabe que o local de coleta ele é extremamente distante do local aonde a gente realiza o exame, né? Então, estas informações, muitas vezes, elas acabam parando no processo pré-analítico, numa folha que é anotada as condições do paciente, mas que não são transmitidos para o sistema do laboratório. Então, eu chamo a atenção de vocês que nem sempre uma alteração é realmente uma variável pré-analítica, sabendo da condição clínica do paciente, tá? E aí, sim, sabendo de todas essas informações de condições clínicas do paciente, captando essas informações, transmitindo isso para as demais equipes, a gente sabe que a gente vai interpretar o resultado proveniente de um equipamento, de uma automação, da melhor maneira possível, tá? Bom, aí eu trago alguns exemplos para vocês, né? Vamos pegar um recém-nascido, tá? E aí eu trago uma lembrança da minha prática laboratorial. Recém-nascido foi meu tendão de Aquiles até um dia ter uma santa pessoa que me levou para dentro de uma UTI neonatal para eu entender o que acontecia num processo de coleta de um recém-nascido, né? E eu reclamava, eu era o analista que estava sempre infernizando a vida de todo mundo, porque a coleta da UTI neonatal não vinha com qualidade, vinha com fibrina, não tem como analisar a plaqueta, está agrumada, então recoleta. Então, se fosse fazer uma estatística de recoleta que se solicitava da UTI neonatal, eu vi que grande parte das recoletas eram provenientes da hematologia, por exemplo, tá? E aí a gente sabe, e aí um dia um coletador me disse, Pedro, quem sabe tu vai junto para um processo de coleta na UTI neonatal, né? Eu pensei, não, vou junto para entender o que tanto erram, né?
Eu entrei na UTI neonatal, ele começou a coletar, eu disse, olha, eu vou embora porque eu não aguento ficar aqui dentro, né? A partir daí eu entendi o processo de coleta, a dificuldade, né? Além disso, as variações fisiológicas de um recém-nascido do resultado, né? E entender também a dificuldade que se tem. E a partir daí se entrou numa flexibilidade entre conversar com o médico, a clínica do recém-nascido, então o médico da UTI neonatal, para entender que aquela alteração que ele estava esperando, que ele precisava avaliar um determinado resultado dentro de um hemograma, dentro da bioquímica, eu não precisava pedir recoleta para plaqueta, porque não era o interesse do médico naquele momento. Então, dentro das variáveis que a gente vê, né, se a gente for pegar um recém-nascido com aumento de glóbulos vermelhos, a gente percebe que nitidamente vai ser uma coleta, pode ser uma coleta um pouquinho mais complicada, tá? E isso faz com que possa gerar microcoágulos, possa gerar até um coágulo, tem uma hemólise no paciente, na amostra do paciente, né? No caso arterial, então, aumento do O2 arterial logo após o nascimento, e isso a gente tem que ter uma ideia do tipo, nasceu agora, né? Logo após, imediatamente a gente está recebendo uma gasometria desse paciente e vai ser normal, tá tudo bem, para a gente não ficar pedindo recoleta, né? É uma hemoglobina alta, é um recém-nascido, faz parte da fisiologia dele naquele momento, tá? Aumento de leucócitos, então, são variáveis que a gente percebe num recém-nascido que não necessariamente são alterações e que também não vão ser variáveis pré-analíticas, mas que fazem parte do contexto do paciente, tá? Bom, o famoso jejum, quantos de nós não temos problemas com o jejum atualmente, né? Então, a gente viu uma atualização recente das recomendações de jejum pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, principalmente no que tange perfil lipídico, tá? E aí, claro, a gente teve uma onda de laboratórios dizendo, nós não exigimos mais jejum para o paciente, né? Bom, o jejum, gente, ele é uma variável pré-analítica que interfere bastante no analítico, tá? O que a gente precisa ter de ideia nesse processo? Tá? E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quando a gente faz a relação do jejum, em exigir ou não para o paciente, a gente precisa ter ideia do que, qual a metodologia que eu estou utilizando dentro do meu laboratório para todos os exames, tá? Porque a lipemia é um interferente para vários exames, e a gente sabe disso, tá? E o mais importante, se eu vou flexibilizar o jejum de um paciente, eu preciso transmitir esta informação para dentro do laudo laboratorial. E é essa a principal informação. Qual foi o horário da última alimentação do paciente, tá? Então, vamos pegar um exemplo do hemograma, que é um dos exames mais solicitados na rotina laboratorial, e se a gente disser para o paciente que ele não precisa de jejum, ele almoçar um baita de um churrasco aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei como é que está a população do nosso encontro, né? E for fazer um exame laboratorial de um hemograma, com certeza ele vai apresentar lipemia, que a gente vai ter interferência na dosagem de hemoglobina, que vai dar um resultado de CHCM lá nas alturas, e a gente não vai entender, né? E aí a gente vai dizer, não, ou vai interpretar a interferência como lipemia do paciente, mas daqui a pouco esse mesmo paciente cumpre o jejum recomendado de 4 horas, por exemplo, mínimo para um hemograma, ou habitualmente 8, e vai fazer o hemograma e ele não vai ter nenhum interferente, né? O que a gente precisa ter de ideia nesse contexto? O jejum precisa ser informado e ele precisa chegar no laudo. Se o paciente optar por... E se o paciente não optar também, qual é o horário da sua última alimentação? Porque daí a gente sabe e vai ter ideia de que possíveis variáveis que estão acontecendo com esse paciente, elas estão relacionadas, então, com o tempo de jejum dele, tá? Bom, crianças, tá, de baixo peso, recém-nascidos, a gente sabe que o intervalo de meia hora entre mamadas já é o suficiente muitas vezes. E aí a flexibilidade e o padrão de cada laboratório, tá?
E aqui eu deixo uma frase para vocês que é importante citar que a informação sobre a dieta do paciente pode fazer toda a diferença para evitar julgamentos errôneos com relação aos resultados de laboratório, tá? Vamos pensar numa característica de triglicerídeos. Então, o paciente vai lá, come um churrasco e vai coletar um triglicerídeos agora, né? Horas depois. E o que acontece? Ele vai dar um triglicerídeos lá nas alturas. Daí o médico manda ele repetir. Ele não conta para o médico que ele fez um jejum de menos do que 8 horas e também essa informação o laboratório não contou, não colocou no laudo do paciente, né? E depois vem um triglicerídeos normal. O que vai acontecer com o médico? O médico vai dizer, não, o laboratório errou o exame laboratorial, né? Trocou o paciente. Na verdade, não é. É uma variável pré-analítica que não foi transmitida para o laudo do paciente. Isso, gente, é fato e acontece com grande frequência, tá? Bom, eu ocultei uma foto, né? Mas quem já trabalhou com a realidade SUS sabe que no dia a dia a gente uma gama de pacientes que chegam cedo da manhã com transporte público para coletar o exame e muitas vezes ficam 3, 4 horas esperando de pé em fila para coletar o exame laboratorial, né? Essa realidade, gente, pode interferir diretamente no nosso exame, certo? Além disso, o paciente fica estressado. Então, vamos pensar no nosso dia a dia de hormônios, né? Pega uma prolactina de um paciente estressado. Vai dar normal ou vai dar alterado? Né? E aí esse estresse dele é porque realmente, ou melhor, essa alteração da prolactina do paciente é porque é alterada ou porque o paciente ficou 3 horas, 4 horas na fila de espera, estressado, em pé, sem falar nas hemodiluições que podem acontecer, ou hemoconcentração, tá? Aí a gente tem alterações que, se ele vier num momento mais tranquilo, sem interferentes, e cumprir o processo de chegar, esperar meia hora, sentado, acomodado, a gente não vai ter alteração. Então tem que ter muito esse cuidado com o paciente, principalmente quando a gente fala de grandes volumes, isso acontece muito com o paciente SUS, para que a gente não deixe ele esperando por muito tempo e a gente tenha alterações no resultado laboratorial que são relacionados, então, com a fase pré-analítica do paciente, tá? Imagine uma hemoconcentração de 8 a 10% no resultado de hemoglobina, hematócrito, número total de leucócitos de pacientes que ficam em pé ou sentados nos resultados laboratoriais. Eu trago para vocês muitos exemplos relacionados ao hemograma, que é um dos nossos principais exames laboratoriais, um dos mais solicitados em todos os laboratórios, tá, gente? E atividade física, né? Então, vai lá, faz atividade, e hoje em dia está em alta, então faz um crossfit de manhã cedo, sai do crossfit e vai coletar o exame laboratorial. Bom, TGO, TGP vai dar alterado, LDH vai dar alterado, certo? Bom, é uma alteração surreal, né? Que tu olha para o resultado laboratorial e tu pensa, meu Deus, esse paciente não está bem, né? E eu falo isso porque aconteceu com o meu pai, isso. Daí ele vem e me diz assim, Pedro, olha só, meus exames estão mega alterados. E eu pensando, tá, me manda todos os resultados que eu quero ver. Dito e feito, tá? Leucócito aumentado, CK aumentada e TGP e TGO aumentados. Disse, pai, em que momento tu coletou esses exames? Ah, eram umas 10 horas da manhã. O que tu fez antes? Eu fui para academia. Disse, pai, tu vai ter resultado sempre alterado, né? Só que, claro, daí eu disse, tu falou isso para o laboratório? Não, eu não falei nada, fiquei quieto, né? Então, a gente precisa criar filtros dentro da fase pré-analítica de perguntas que a gente precisa descobrir esse tipo de informação do paciente, né? Vamos coletar um PSA de um paciente que andou de bicicleta o final de semana inteiro, vamos coletar um paciente que anda de moto, né? E outro mesmo, até mesmo fez o toque prostático. Então, a gente vai ter um resultado alterado e a gente pode liberar esse resultado se a gente não tiver o histórico do paciente, e daqui a pouco esse mesmo paciente vai repetir no nosso laboratório e vai dar normal. E a gente vai ser julgado por causa disso, tá? Então, nesses contextos, por exemplo, o que se sugere da fase pré-analítica para o analítico, né? O paciente pode fazer exercício físico e quer coletar depois? Não é recomendado, tá? Porém,
o paciente exige que ele quer coletar naquele dia. A informação do tipo, o paciente coletou com restrição fora do preparo recomendado pelo laboratório é extremamente importante, gente, porque eximem de julgamentos, principalmente da equipe médica, de erros laboratoriais que, na verdade, não são erros relacionados ao analítico, são erros relacionados, então, à condição clínica que o próprio paciente quis se submeter antes do exame laboratorial, tá? Então, cuidem essa informação que muitas vezes o paciente não conta, ele omite, tá? E ele omite por achar que vai ser julgado, né? E aconteceu com o meu pai, então, do tipo, eu disse, pai, não adianta nada, então conta para o teu médico que tu fez atividade física antes do exame laboratorial, que ele vai interpretar de maneira diferente esse teu resultado, tá? Bom, as grávidas, pacientes com altitudes diferentes, que estavam submetidos a altitudes diferentes, que não é muito a nossa realidade, mas principalmente a grávida, tá? Aumento do volume plasmático, a gente sabe que elas provocam mais a atividade dos fatores de coagulação, então são processos que durante a obtenção das amostras a gente pode ter variáveis de coágulo presente na amostra grávida, tá? Variáveis de hemodiluição, então, porque é um contexto fisiológico, então não é uma alteração. O que a gente precisa ter de ideia e que precisa chegar para dentro do processo analítico é que a gente está analisando um resultado de uma grávida, porque a gente vai ter um olhar totalmente diferente com aquele resultado de interpretação, tá? Agora, chega um resultado que tu não sabe que é de uma paciente grávida, com as alterações que a gente vê em hemograma, ferro, muitas vezes pode ver em ferro, ferritina no hemograma do paciente, muitas vezes a gente acaba, vou repetir esse resultado, e a gente acaba tendo custo operacional da fase analítica, que se a gente soubesse da informação pré-analítica, a gente não ia repetir, certo? A mesma coisa em pacientes que foram submetidos a altitudes diferentes, e que a gente sabe que podem ter, então, alterações, tá? Bom, estresse, ansiedades, aumento de leucócitos, tá? Variação nos índices de testosterona, de prolactina, tá? A coleta de um paciente que brigou na recepção do laboratório uma prolactina para ver se não vai dar alterado, né? Então, assim, eu sempre lembro do tipo, nunca me esqueço de uma paciente, uma vez que ela chegou, brigou comigo até dizer chega na recepção do laboratório. Quando eu olho para a prescrição médica, ela tinha prolactina. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar para essa paciente agora que ela vai ter que ficar um pouco calma, que ela vai ter que se acalmar, ou que ela vai ter que voltar em outro momento para coletar a prolactina, né? E eu tive que fazer isso com ela, porque eu ia dar um resultado errado para ela. Ela brigou, mas ela não brigou pouco, ela brigou muito comigo. Eu não me lembro o contexto da nossa briga, do porquê que ela estava chateada com o atendimento, né? E aí, quando eu chamei ela, disse, olha, vou ter que te dar uma explicação técnica que, assim, eu entendo toda a tua insatisfação com o processo, mas tu tem um exame aqui que, se tu coletar o exame agora, efetivamente, a gente vai te dar um resultado alterado que não é isso, né? E aí a paciente entendeu, ela não quis coletar a prolactina naquele momento, ela voltou outro dia para coletar. Então, faz parte do jogo de cintura do profissional, o responsável pela fase pré-analítica, em cuidar esse processo, tá? O consumo de álcool. Bom, gente, durante a pandemia isso aumentou com grande frequência, tá? Mas quantos de vocês perguntam para o paciente se a bebida alcoólica antes de um processo, um dia antes da coleta, né? Porque a gente vai ter um gama GT um pouquinho aumentado e que muitas vezes a gente vai repetir. Por quê? Porque só o gama GT está aumentado nesse paciente, né? Então, se a gente entender que ele consumia o álcool nas 24, 48 horas antes do processo de coleta, a gente não vai repetir um exame, a gente vai entender que aquela pequena alteração de gama GT, muitas vezes TGP, vai estar relacionado, e a gente espera que esteja relacionado com o consumo de álcool, tá? Só que todas essas informações que eu estou falando para vocês, elas precisam chegar na fase analítica. Não adianta a gente ter a informação do tipo, consumiu álcool sim, brigou na fase pré-analítica por causa que não queria esperar tanto tempo, e não chegar essa informação para a fase analítica, tá? A mesma coisa que o paciente fumante, tá? A gente sabe que o paciente fumante ele vai ter aumento do volume corpuscular médio no hemograma,
aumento da concentração de carboxiemoglobina, leucócitos podem estar aumentados, o PO2 do paciente numa gasometria, tá? Então, são informações necessárias e que precisam ir para o laudo do paciente, tá? Ou ter uma ideia e fazer com que o paciente assine essa ciência do tipo, é fumante sim, sou fumante, consumiu bebida alcoólica, porque depois a contestação de um resultado, gente, ela é complicada, tá? Bom, dentro dos processos de variáveis fisiológicas, tá, que a gente vê do dia a dia do paciente, entra o segundo tópico que a gente fala da escolha do acesso, e que talvez é um dos tópicos mais críticos dentro do processo analítico, pré-analítico, tá? A gente vai falar exclusivamente de coleta de sangue, certo? Mas, no momento que a gente escolhe um acesso do paciente, né, e eu sempre digo, gente, olhem os membros do paciente antes de querer coletar efetivamente, né? Então, assim, a rede venosa que todos nós temos por anatomia, a gente sabe que pode estar naquele local, né? Então, a gente vai ter que relembrar um pouquinho da anatomia da faculdade para entender que existe uma veia naquela localização, uma artéria muito próxima, tá? Para não sair picando as cegas do paciente, funcionando o paciente às cegas, porque senão a gente pode ter, então, estresse do paciente, ativação do processo de coagulação, no momento que a gente sai picando no paciente, tá? E aí, as recomendações para que a gente faça a coleta sempre nas veias basílicas medianas, veia mediana e cefálica mediana. Essas são as recomendações da coleta venosa, tá? Depois eu posso falar um pouquinho para vocês em que momento a gente opta por uma coleta arterial, mas que ela não seja rotina no exame laboratorial, tá? E aí, assim, a parte mediana do braço, tá? É sempre a escolha para o paciente, tá? Bom, existe dorso de mão, existe dorso de pé, existe, tá? Porém, dorso de mão é uma região com maior sensibilidade do paciente, tá? Então, ele pode reclamar por desconforto. Tem pacientes que gostam do dorso da mão porque aí tá tudo bem, eles não vão reclamar, tá? Mas, por exemplo, eu tenho pavor de coletar em dorso de mão porque parece que eu vou puncionar um nervo do paciente, certo? Então, assim, vai muito da anatomia do paciente e também da recepção do paciente em dizer, olha, eu sim, pode coletar no dorso da mão ou não, eu prefiro no braço, tá? Dorso de pé, gente, é uma opção que eu vou falar mais adiante para vocês, no momento que a gente tem paciente mastectomizado, principalmente paciente mastectomizado bilateral, tá? Mas aí, cuidado pós-coleta para não ter complicações do tipo gerar trombo no membro do paciente, porque a gente não teve o cuidado pós-coleta com aquele paciente, tá? Bom, o que eu fico feliz revisando os conteúdos de fase pré-analítica, gente, é que atualmente a gente tem muito conteúdo documentado, então artigo publicado sobre fase pré-analítica, tá? Porque lá em 2011, 2010, quando eu me formei, a gente não tinha nada, era assim, se eu peguei meu TCC para olhar, meu Deus, a referência bibliográfica horrível sobre variáveis pré-analíticas, tá? E hoje em dia, a gente está tendo muita publicação relacionada então, a esse processo das variáveis pré-analíticas nos exames laboratoriais. Isso é extremamente importante, tá? Bom, quando a gente fala em acesso venoso, eu não posso deixar de falar para vocês das tecnologias que existem e das recomendações que a gente está vendo hoje nas publicações científicas, tá? Não estou ganhando nada, que fique bem importante para fazer propaganda para nenhum equipamento, tá, gente? Foi o primeiro que eu achei, foi o primeiro que eu peguei de foto da internet para exemplificar para vocês que existem equipamentos que facilitam as visualizações. E aqui um artigo publicado em 2021, que é a metodologia de detecção de veias pelo uso de imagem digital, então por ecografia, né? E a gente vê que tem hospitais que já estão mais evoluídos nesse sentido, que tem o grupo de acesso vascular, e eles utilizam muito a metodologia de ecografia para, então, a localização de veias em pacientes, tá? Então, na realidade que hoje a gente trabalha, a gente tem o grupo de acesso vascular
E quando a gente não tem mais condições de achar a veia no paciente, do tipo, não estamos localizando, já utilizamos todas as metodologias, por exemplo, o VinViewer, por visualização superficial, a gente chama a equipe do acesso vascular, que eles têm o equipamento, então eles conseguem ver, então, as localizações de veias mais profundas ou até mesmo o acesso arterial, tá? E há uma recomendação. Bom, nesse contexto que eu falo para vocês, a gente tem que ter muito cuidado em relação aos pacientes que estão no ambiente hospitalar, tá? Não sei se é a realidade de vocês, mas membros com fístulas dos pacientes que fazem, então, hemodiálise, né? Então, é uma ligação artério-venosa de um paciente, tá? Que tem um calibre específico para hemodiálise. Só que o que acontece, gente? Esse membro com fístula, ele não pode ser manipulado pela equipe do laboratório, tá? Porque o risco de rompimento de uma fístula, que ela é específica para a hemodiálise, ela é muito grande, principalmente quando a gente utiliza garrote, tá? Então, não deve ser utilizado um membro com fístula, tá? Existem locais que a equipe médica acompanhando o processo de coleta permite, mas não é recomendado, tá? Membros com algum tipo de terapia intravenosa, e aí a gente entra no ambiente hospitalar. Eu botei uma foto para vocês aqui de um paciente com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombas de infusão, entrando alguma medicação para o paciente, tá? E aí tu imagina, se a gente pegar naquele mesmo membro que está infundindo uma solução de potássio, uma solução de sódio, e a gente coletar naquele membro, né? A minha pergunta é, a gente vai dosar o potássio e o sódio sistêmico do paciente, ou a gente vai dosar o que estava sendo infundido na bolsa daquele paciente? Embora no mesmo membro em distância diferente, né, a gente precisa ter esse cuidado. Tá? Eu vi que subiu uma pergunta, se o paciente tiver fístula nos 2 braços, tá? Eu vou responder essa porque já faz relação com a pergunta, com o que eu estava falando. Se o paciente tiver fístula nos 2 braços, gente, é recomendado o dorso do pé também, tá? Ou, se não, uma coleta no dorso de mão, mas sem garrote, por favor, tá? Para não ter rompimento da fístula do paciente, tá? Áreas com hematomas, cicatrizes e queimaduras, que são, principalmente áreas com hematomas, são realidades de pacientes com UTI, tá? São áreas que trazem uma instabilidade para o processo de coleta. Por quê? É mais fácil e já está ativando o processo de coagulação nesse momento. Então, tem que ter todo um cuidado, porque tu pode perder uma amostra durante o processo de coleta, porque tu tem um processo de ativação já ativado, tá? Veias trombosadas, eu acho que eu não precisaria falar para vocês. Isso acontece muito no ambiente ambulatorial, porque o paciente ele te deixa picar o membro dele, e aí ele te fala, a minha veia é seca. E aí tu olha e tu diz, tu teve uma trombose? Sim, tive. Então, o paciente, se tu perguntar para ele, tu teve algum problema no braço, ele te diz que não. Mas tu punciona o paciente e não tem refluxo de sangue para dentro dos tubos ou da seringa, aí ele te diz que o meu braço é seco, ou que a minha veia é seca porque ele teve uma trombose em algum momento, tá? E aqui, gente, atenção para os pacientes mastectomizados, porque aí sim, gente, o processo de contaminação, né? Se porventura a gente contaminar com um micro-organismo o processo de coleta, a gente pode ter uma evolução não muito esperada das defesas do paciente que teve, então, esvaziamento axilar, por exemplo, numa mastectomia, tá? Por isso que se indica a coleta no outro membro. Se for mastectomia bilateral, uma coleta no dorso do pé com posterior elevação do membro do paciente, em torno de 5 minutos com banho de gelo, para que o paciente não tenha, então, a possível geração de coágulo ou trombo no membro e alguma complicação mais severa posteriormente, tá? Então, tomem o cuidado, porque todas essas relações aqui, elas vão interferir diretamente no exame laboratorial, principalmente quando a gente fala de membros com algum tipo de terapia intravenosa, tá?
Bom, o processo de punção propriamente dito, tá, é um processo que a gente recomenda, então, para aplicar o torniquete de 7 a 10 centímetros acima do local de punção, tá? Cuidar o posicionamento do laço, onde foi feito o rabite do garrote, para que não se tenha contaminação do local de coleta, tá? E aí, gente, é muito importante, tá? Fazer a asepsia do local, e o mais importante de tudo isso, né, do processo asséptico, é não deixar o garrote no paciente por mais de 1 minuto. Então, a gente vê nas realidades, eu acabo percebendo muito isso, que na realidade de coleta, às vezes o pessoal vai lá, bota o garrote no membro do paciente e sai caminhando para preparar todos os materiais que precisavam para a coleta. A ordem tem que ser diferente, gente. Primeiro tu vai lá, tu prepara todo o material para depois botar o garrote, vai lá e olha, então, se tu está visualizando a veia do paciente. E esse tempo de posicionamento do garrote até a coleta propriamente dita, ela tem que acontecer em até 1 minuto, tá? E aqui eu trago um exemplo para vocês de um potássio, por exemplo, quando passou de 1 minuto, a coleta do paciente elevou os níveis de potássio a níveis significativos, podendo passar do normal para o alterado, tá? Com garrote e sem garrote, tá? O processo de asepsia, ele vai muito da instituição que vocês estão trabalhando, porque tem instituições que recomendam, então, no processo reto contra os pelos do paciente, e outras instituições estão recomendando, então, o processo circular de dentro para fora, tá? E uma coisa muito importante, galera, faz a asepsia e bota o dedo de vocês em cima, tá? Se a gente for pensar um processo de contaminação de hemocultura, nesse caso aqui, a gente vai ter uma hemocultura positiva, né? Fez a asepsia, botou teu dedo, porque a nossa luva de procedimento, ela não é uma luva estéril, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado, principalmente com o paciente que está fazendo hemocultura, porque pode ter, então, um micro-organismo na luva do coletador, do flebotomista, e a gente interferir, levar para dentro da hemocultura, então, uma bactéria, e a gente está, então, fazendo um diagnóstico da bactéria da luva e não do sistêmico do paciente, tá? Bom, eu deixei esse slide separado dos demais porque eu preciso, gente, antes de terminar esse processo de escolha de veia do paciente, o material do paciente já esteja identificado, tá? Isso é extremamente importante, porque a gente vai para uma das variáveis mais importantes pré-analíticas de segurança do paciente, que é a identificação dos materiais dele. A identificação, gente, ela tem que acontecer sempre antes do processo de coleta, e não posteriormente, porque a gente vai perder a identificação, a gente vai trocar o paciente, e depois de uma troca que entrou para a fase analítica, a gente não tem mais o que fazer, tá? E os sistemas de coleta, né, que a gente vê muito isso, sistema a vácuo, sistema aberto. Então, no local onde eu trabalho hoje, atualmente, em torno de 98%, 97% são coletas realizadas com sistema a vácuo, tá? E a gente trabalha com paciente de diálise, a gente trabalha com paciente pós-transplante, de quimioterapia, e que a gente consegue, então, a utilização do sistema a vácuo, tá? Claro, é muito treinamento, a equipe precisa passar por um treinamento, principalmente no que tange a utilização do sistema a vácuo, porque dependendo do material que tu utiliza, principalmente a agulha a vácuo, ela não te permite a visualização da presença do sangue no lumen da agulha, tá? Mas tem algumas agulhas que já permitem essa visualização, gente, e elas facilitam muito o processo de coleta, tá? Então, tem uma marca no mercado de trabalho que ela tem uma visualização nesta posição, aonde tu consegue perceber, então, a presença de sangue dentro do lumen da veia, dentro do sistema de coleta do paciente, tá? Então, com o sistema a vácuo, a gente possibilita colher grandes quantidades de volume em uma única punção, minimiza risco do flebotomista, menor custo, porque o volume de resíduos é menor, tá?
correta proporção amostra anticoagulante, porque o material sai da veia do paciente e vai para dentro do frasco na velocidade correta, que está sendo controlada pelo vácuo do tubo, tá? E, claro, vem muito do entendimento do flebotomista para que não tire o tubo posicionado antes do enchimento correto, tá? E padronização do processo de coleta propriamente dito, tá? No sistema aberto, gente, pode ser utilizado sim, só que ele é um sistema que traz maior risco de acidente com material perfuro-cortante no momento da coleta, tá? Porque eu preciso coletar na seringa e depois transferir para dentro do tubo, tá? Comprometimento da qualidade da amostra devido à proporção correta sangue anticoagulante nos tubos. Então, por quê? É neste momento, quem está controlando a distribuição do material para dentro dos tubos é o flebotomista, tá? Maior facilidade de hemólise, por vários motivos, então, principalmente quando o pessoal injeta para dentro do tubo, faz uma injeção com o material, tá? Formação de microcoágulo e fibrina, porque a equipe vai lá, coleta, larga do lado, e aí depois lembra que precisa, então, distribuir o sangue que estava dentro da seringa para dentro dos tubos, tá? E aí, claro, gente, dependendo do volume que a gente utilizar, que a gente precisar de sangue do paciente, a gente vai ter que ter uma, duas punções do paciente, e às vezes até três, tá? E a ordem de distribuição dos tubos, tá? A gente acha que um dos principais interferentes que a gente tem, além dos erros que eu já falei até agora para vocês, tá? É o não seguir a ordem correta dos tubos preconizados, então, pela CLSI, certo? Então, hemocultura em primeira posição para evitar qualquer contaminação, tá? Seguidos do tubo de coagulação, tubo de tampa azul clara, citrato de sódio. Se o laboratório trabalhar com tubo de tampa preta, então, com citrato de sódio para VSG ou VHS. Os tubos de bioquímica e imunologia com gel e sem gel separador, tá? Tubo de heparina lítica, tubo de tampa verde, seguidos do tubo de EDTA, o tubo de EDTA com gel separador, que está sendo utilizado muito hoje em dia para os exames de PCR, da biologia molecular, certo? E os tubos de fluoreto de sódio. E esta é a ordem correta, tá? Gente, a modificação da ordem nesses tubos aqui, tá? Faz uma interferência significativa. Vou trazer para vocês um exemplo posteriormente, tá? Tem laboratórios que trabalham com um tubo de descarte antes, por exemplo, do tubo de citrato de sódio, quando ele for a primeira posição. Seria o ideal, tá? Também, a gente tem que lembrar, por exemplo, se a gente tiver uma coleta de scalp, como estava nessa foto aqui, tá? A gente precisa, inicialmente, se o primeiro tubo for de coagulação, a gente precisa ter, então, um tubo de descarte, porque a gente precisa preencher o volume do catéter para obedecer, então, a proporção de amostra anticoagulante dentro do tubo de tampa azul clara, tá? Extremamente importante é o tubo de tampa azul marinho para a coleta de metais pesados, tá? A indicação dele, hoje em dia, ele saiu do meio dessa ordem, tá? E ele foi para uma posição inicial separado dos demais tubos, porque ele é um tubo livre de metais, tá? Principalmente quando a gente fala de coleta de metais pesados, análise de metais pesados dentro do tubo de tampa azul marinho, tá? Por quê? Porque a gente sabe que os outros tubos de coleta, eles não são produzidos sem o cuidado, com o cuidado, desculpem, de não ter contaminação de metais pesados. Então, por isso que o tubo de tampa azul marinho, recomenda-se que ele seja utilizado na primeira posição para que a gente não tenha contaminação, então, de metais pesados dos outros tubos, tá? E aí eu trago para vocês um exemplo bem tranquilo que acontece muito na prática laboratorial, tá? Se eu inverto a ordem do tipo tubo de tampa azul para roxo, bioquímica e fluoreto depois, né? Então imagine um paciente de emergência, ele vai lá, ele tem coagulação, tem hemograma, tem bioquímica e tem lactato, né? Aí a pessoa que está coletando resolve botar o tubo de EDTA antes da bioquímica, e além disso, na bioquímica tem
todos os eletrólitos, potássio, sódio, aí vai ter fosfatase alcalina, TGA, TGP, gama-GT. E aqui tem um artigo que fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, determinação da fosfatase alcalina em pacientes menores de 1 a 18 anos com interferentes, né? Se vocês procurarem esse artigo, ele fala um pouquinho das interferências. Gente, o EDTA, ele é um quelante de cálcio, primeiro, tá? Na molécula dele é EDTA potássico, certo? Então, o potássio vai pular para dentro do exame de bioquímica, que a gente vai dar um potássio de 12. E aí a minha pergunta é, o paciente já morreu? O que aconteceu, né? A gente liga para a unidade para avisar um potássio de 12 e a gente pergunta, o paciente está bem? Oi, pode passar. Sim, o paciente está bem. E aí a gente diz, tá, mas ele está com potássio de 12. Gente, é uma interferência pré-analítica de contaminação, tá? Então, esse cuidado não precisa seguir a ordem de coleta dos tubos para que a gente não tenha contaminação cruzada entre um tubo e outro, tá? Aí, os tipos de frascos, a gente precisa ter uma ideia do que hoje se tem no mercado e precisa estar disponíveis, porque quanto maior a dificuldade dentro dos processos de coleta, a gente precisa ter a disponibilidade de tubos que recebam volumes menores, tá? O que a gente não pode, gente, é simplesmente utilizar um tubo que receberia, por exemplo, na hematologia 4 ml ou na própria coagulação 4 ml e a gente colocar 2 ml de sangue dentro dele, tá? Por quê? A gente sabe que o excesso de anticoagulante, por exemplo, você botar um tubo de 4 ml, 2 ml de sangue, o excesso de anticoagulante presente dentro dos tubos vai ter uma interferência na morfologia celular. Na coagulação, vai prolongar o tempo de coagulação do paciente, vai prolongar o RNI do paciente, vai prolongar o PTP do paciente, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que hoje os fabricantes eles já utilizam padronizações de 4, 2 ml e os mini collets de 1 ml, 500 microlitros, que são padronizações que são utilizadas e elas atendem à necessidade de volumes menores para aqueles pacientes, por exemplo, de UTI neonatal, ou que tem uma dificuldade de coleta um pouquinho maior. Tá? Uma dica, gente, quem já trabalhou com esses mini collets aqui, tá? Ele é um material bom de trabalhar, tá? Só que a gente tem que ter um cuidado com ele, tá? Pelo espaço que ele tem, por exemplo, pelo diâmetro desse tubo, tá? Se a gente cuidar na coagulação, até mesmo na própria, na coagulação, na hematologia, a gente tem que ter um cuidado na homogeneização desse material, tá? Por quê? Esse é um material que, se tu coletar o sangue do paciente, colocar dentro do tubo, e na hora da homogeneização tu não der um solavanco no tubo para homogeneizar efetivamente, o material do paciente fica parado e não está homogeneizando, tá? E isso faz com que tu tenha um processo, uma grande quantidade de recoleta por coágulo dentro desses materiais, porque ele não está sendo bem homogeneizado posteriormente à coleta, tá? E cuidem na análise dentro do setor analítico, porque acontece a mesma coisa, e eu canso de ver os microtubos nos homogeneizadores da hemato, o roxo parado lá, ele está lá homogeneizando, mas o sangue está dentro dele e não está homogeneizando, por causa do espaço físico que tem dentro dele, acaba criando um pequeno vácuo e acaba não homogeneizando a amostra do paciente, tá? Além disso, gente, o processo de coletas para os mini collets, tá? Eles podem ser por gotejamento ou por capilaridade, tá? Cuidem na avaliação da plaqueta desses pacientes ou na avaliação de coagulação, até mesmo potássio, sódio do paciente, porque pode ter alterações relacionadas às microcoletas, tá? Pode não, vai ter, tá? Bom, dentro do processo de gasometria, quem trabalha no ambiente hospitalar deve ver muito o que eu vou falar a partir de agora, tá? Recomenda-se que a gente utilize seringas padronizadas, já prontas, com a heparina balanceada dentro delas, tá? Mas a gente sabe que
não é uma realidade. Então, pós-coleta de gasometria, tampar, tirar a bolha, homogeneizar de maneira adequada, tá? Só que a gente sabe que não é a realidade da maioria dos hospitais. Comprar a seringa específica para gasometria. Então, se recomenda em alguns hospitais que tu pegue o frasco de heparina, então molhe a parede de uma seringa, despreze toda a heparina para dentro do frasco e depois colete o sangue arterial de um paciente, tá? Só que essa realidade, gente, ela não acontece muitas vezes de só molhar a seringa do paciente. O pessoal acaba deixando um pouquinho de heparina dentro do frasco, dentro da seringa de gasometria, e isso, gente, muitas vezes a gente não descobre. Só que essa pequena quantidade de heparina que fica dentro da seringa e depois a gente coloca o sangue arterial, ela acaba hemodiluindo o sangue do paciente, ela acaba alterando os eletrólitos do paciente. Então, são alterações que eu sugiro para quem está no ambiente hospitalar, dar uma acompanhada para ver como é que vai ficar, como é que é feita as coletas de gasometria dentro, por exemplo, de uma UTI, para vocês entenderem muitas vezes as alterações que vocês vão ter, tá? Quem já ouviu falar de PAM, tá? Que é um acesso arterial controlado pela equipe assistencial, tá? Mas, antigamente, as PAMs dos hospitais, e ainda hoje acontece em alguns hospitais, elas eram heparinizadas, tá? Então, para se manter o acesso do paciente nesse sistema de coleta, tá? Perdão, nesse sistema de infusão do paciente, se utilizava heparina. Uma recomendação, e aí é uma alteração pré-analítica que muitas vezes a gente não entende, tá? Uma vez colocada a heparina dentro dos acessos do paciente, por mais que tu despreze 5, 10, 15 ml de sangue do paciente, aí é a recomendação da instituição que vocês estão trabalhando, a heparina vai estar presente no exame de coagulação, tá, gente? Então, assim, uma vez que a heparina entrou em contato com o plástico do catéter, ela sempre vai interferir no exame de coagulação. Pode ser uma interferência mínima, mas pode ser uma interferência muito alta, tá? Por isso não se recomenda. Hoje em dia, gente, nas PAMs, tá? Nos hospitais que já passaram por uma atualização, eles estão utilizando a taurolidina como conservante dos catéteres, tá? E aqui eu botei para vocês a composição. Nesse contexto, tá, desprezando um volume recomendado de 10 ml para adultos, 5 ml para criança, e aí, gente, cuidem muito a UTI neonatal, porque muitas vezes 5 ml numa UTI neonatal é muito, tá? Pode-se usar o adaptador de coleta chamado Holdex, que ele conecta diretamente no catéter do paciente, ele é de uso único, tá? E a gente poderia posicionar, então, os tubos de coleta e automaticamente transfere para dentro do frasco do paciente. Não precisando mais fazer o processo antigo de desprezar, claro, o volume necessário e depois coletar numa seringa e transferir para os demais tubos, tá? E nesse contexto de coleta de catéter, mais uma vez, cuidem o que está sendo infundido, porque se vocês não desprezarem os frascos iniciais, o volume inicial recomendado, vocês podem ter hemodiluição, vocês podem ter contaminação dos eletrólitos, por exemplo, dependendo do que está sendo infundido naquele paciente, tá? E muitas vezes, gente, a gente só pega esse tipo de alteração, tá? Ou olha os medicamentos que podem interferir nos exames laboratoriais, e tem um artigo muito bom da Revista Brasileira de Análises Clínicas, tá? Publicado com os medicamentos mais utilizados e as possíveis alterações, tá bem legal esse artigo, tá? Eu deixei aqui o endereço para vocês. Mas o que mais me chama a atenção nesse contexto, tá? Se a gente não tiver o histórico do paciente, a gente pode liberar um exame de laboratório errado, quando a gente vê uma hemodiluição, porque a gente pode entender que aquele lá que aquele resultado é a realidade inicial do paciente, tá? Para vocês terem noção, uma vez coletaram uma microcoleta de um paciente e tinha um coágulo dentro da microcoleta e tiraram o coágulo e mandaram para a analítica. Era o primeiro resultado do paciente. Eu repeti, entrei em contato com a equipe médica e disse, olha, tenho esse resultado compatível com a clínica? E a médica me disse, sim, pode ser compatível. Liberei o resultado.
chama o paciente para emergência, porque ele, teoricamente, estava pancitopênico, né? Chama o paciente de volta para emergência, interna o paciente, repete o exame, graças a Deus repetiram o exame do paciente normal, tá? E aí, claro, depois a gente fez o rastreamento do que tinha acontecido. Eu tirei uma bolinha de dentro do tubo do paciente. Gente, a bolinha era o coágulo, tá? Então, assim, volumes insuficientes num tubo de coagulação, ele vai te trazer um resultado de coagulação alterado, tá? E, gente, vai te dar um resultado de RNI que não é o do paciente, vai te prolongar o KTTP do paciente. A hemólise, gente, vai alterar, vai te dar resultado alterado, né? Coágulo. E aí vai do entendimento da equipe pré-analítica, do tipo, coleta e não mexe na amostra. Porque se eles não entenderem isso, eles podem abrir essa amostra e tirar esse coágulo que está aqui dentro, por exemplo, e mandar para a área analítica e a gente embarcar num erro totalmente sem necessidade, tá? E, claro, a injeção do tubo, né? Imaginem uma rotina de uma UTI inteira com este erro aqui, ó. Esse era um tubo de 2 ml e toda a UTI naquela manhã mandou com 4 ml os tubos de sangue dos pacientes, né? Eu não preciso dizer para vocês que quando eu pedi recoleta de tudo isso daqui, dos 14 pacientes da UTI, eles queriam me matar, mas eu não tenho o que fazer, é um erro. Se eu embarcar nesse erro aqui, eu vou dar resultado errado, porque a proporção anticoagulante amostra era para 2 ml, tá? Um ponto extremamente importante, tu pode ser o melhor coletador do mundo, mas se tu fizer uma asepsia no braço do paciente, tu não esperar secar o álcool que tu colocou ali, e, gente, não pode assoprar, tá? Não é para dar uma sopradinha depois da coleta, não é para abanar, é simplesmente esperar secar. Se tu puncionar logo depois, o álcool vai para dentro do tubo, vai hemolizar a amostra de vocês, tá? Então, cuidem isso, por favor, né? A homogeneização de 5 a 10 vezes pós-coleta, tá? Volumes insuficientes, frascos inadequados, presença de bolha na gasometria, e a gente vai processar isso, não recomendo, tá? E o que eu vinha falando para vocês, se a gente tem um histórico do paciente, beleza, a gente vai entender que não está errado, ou melhor, que vai estar errado. Agora, se a gente não tiver o histórico do paciente, a gente repetir, ligar para a equipe médica, e muitas vezes a equipe médica não lembra do paciente, e a gente liberar esse resultado, a conduta vai ser tomada em cima desse resultado, tá? Então, a consequência, gente, é pior, tá? E olhem aqui um erro básico, do tipo, a identificação está na tampa do paciente, tá? Então, tomem cuidado com isso, certo? Aqui, a amostra de urina para urocultura vazada dentro de um saco, não dá para acontecer isso, né? Então, a gente precisa avaliar a amostra que está dentro do frasco do paciente, tá? Aqui, um erro bem básico, do tipo, eu vou coletar, eu vou fazer a asepsia, eu boto o meu dedo, punciono com o dedo posicionado ali embaixo, e aí, assim, o resultado da hemocultura da contaminação do sangue do paciente, ou é do processo de coleta que a pessoa que coletou botou o dedo em cima do local que ela tinha feito a asepsia, tá? E aqui, gente, por último, tá? Eu acho que a gente poderia ficar falando 3, 4 horas desse assunto, né, Poloni? Mas, por último, eu deixo uma frase que eu escutei quando eu cheguei no Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa, né? O nosso mestre, Carlos Franco Fegli, então ele me disse, né, quando eu cheguei no laboratório, assim, ó, Pedro, a qualidade dos laudos laboratoriais nunca é melhor do que a qualidade das amostras submetidas à análise, tá? E eu, na hora, eu pensei, ué, por que ele está me falando isso, tá? Porque, gente, se a gente não cuidar da fase pré-analítica, a gente pode ter a melhor automação dentro do laboratório. A gente pode ter uma auditório, a gente pode ter os melhores equipamentos dentro do laboratório. Mas a amostra, ela não vai estar com qualidade. E o Poloni sabe disso, porque eu sempre brinquei que o nosso maior índice de recoleta no posto que eu trabalhava era da uroanálise, porque a gente precisava uma qualidade boa da amostra e o Poloni, o paciente não está obedecendo, só que daí é uma variável onde o paciente participa do processo de coleta e que daí sim é um pouquinho mais difícil, tá? Termino por aqui, gente, muito obrigado, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho nesse processo, tá?
Aqui ficam os meus contatos de LinkedIn, meu e-mail, meu telefone, o que precisarem também fiquem à vontade, tá? Doutor Pedro, muito obrigado, foi ótimo, e eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Nós temos muitas perguntas, bastante pergunta mesmo. Eu gostaria de reforçar antes que o link para preencher os dados e também para responder a pesquisa, ele está no chat para preencher no link, pessoal, não colocar o nome e o e-mail ali no chat não é o procedimento a partir desse encontro online, tem um link ali, acessar o link e preencher as informações, tá? Também reforço que a pesquisa ela é importante para a gente melhorar sempre os nossos encontros, tá? E também peço que registrem no link o nome e e-mail de vocês. Então, vamos às perguntas. Tem um microfone aberto, pessoal, por favor. Eu peço que quem está com o microfone aberto feche para que a gente consiga ouvir adequadamente aqui a comunicação. Eu vou tentar seguir a ordem aqui. O Rony só desativou o teu áudio. Eu me desativo. Então, Pedro, eu vou tentar seguir alguma sequência. A gente vai fazer algumas perguntas. Não se preocupem quem não tiver a pergunta atendida. E posteriormente, a gente envia para o doutor Pedro, ele faz a resposta e a gente envia, vai colocar ao final da gravação. Então, as perguntas todas vão ser respondidas, não necessariamente nesse momento, mas posteriormente a gente consegue. Tá? Então, uma pergunta bem simples e que é corriqueira. Tem alguma interferência se o paciente tomar refrigerante e for fazer um hemograma depois, por exemplo? Não necessariamente, né? Se a gente pensar da parte básica da hemato, uma interferência, o que pode ter numa bioquímica alteração, uma hemodiluição, um copo, 2 de refrigerante não vai fazer interferência, tá, gente? Isso não é... Agora, para uma bioquímica da vida, sim, tá? Mas na hemato, não. Beleza. E tem uma que dá para casar com uma outra aqui, talvez. Qual o volume máximo de sangue que pode ser coletado de uma criança com segurança? E aí tem uma outra que é muito específica. Qual o volume de sangue que pode ser coletado de um bebê de 1 ano com 9,8 quilos? Tá, isso, gente, eu vou ter que passar para vocês, e deixa essa pergunta para depois, porque tem uma tabela a ser seguida de volume de sangue, tá? Para peso de paciente. Isso é uma pergunta extremamente importante, tá? Porque a gente não pode desobedecer o volume máximo de ser coletado, tá? Eu disponibilizo para vocês essa tabela, onde vocês todos podem seguir isso tranquilamente, tá? Onde a gente tem um volume de recomendado de sangue para o peso de criança, tá? Para vocês terem noção, numa realidade hospitalar dentro de UTI, muitas vezes aquele desprezar um volume de catéter, os médicos hoje adotam uma técnica, eles tiram o volume, eles tiram o volume de desprezar o que está contaminando o catéter, né? Tiram o sangue necessário para o paciente e devolvem o volume para manter a volemia do paciente, tá? Isso é extremamente importante e tem que ter esse cuidado, que a gente não pode sair coletando de criança volumes absurdos, tá, gente? Certo. E tem alguma interferência em termos de abrir e fechar a mão, em termos de potássio, por exemplo? Temos, gente, pelo amor de Deus, não peçam para o paciente ficar abrindo e fechando a mão antes ou fazendo este movimento com o braço, tá? Abrir o braço, posicionar o garrote e fechar a mão. O fato de ficar abrindo e fechando a mão, abrindo e fechando o braço com o garrote, vai elevar os níveis de potássio, assim, de forma significativa, tá? E eleva, gente, sem brincadeira. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte, ó, quando o fabricante manda a ordem de coleta diferente do CLS-1, devemos seguir a orientação do fabricante?
dependendo como está essa orientação, tá? Eu teria que dar uma olhada no que está a recomendação do fabricante e ter uma justificativa técnica do porquê que ele está mandando isso, tá? Mas entender, por exemplo, qual é o princípio de interferência, né? Então, se vai ter arraste para dentro do próximo tubo, esse arraste do anticoagulante do tubo anterior, o que ele pode interferir nesse próximo tubo, né? Então, assim, se a pessoa quiser me mandar isso, a gente discutir um pouquinho tranquilamente também, tá? Certo. E eu vou fazer mais uma pergunta, Pedro, a gente já passou do tempo, então eu vou fazer mais uma pergunta, e aí a gente encerra, e as perguntas que não foram respondidas serão posteriormente, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. E quem tiver dúvidas também, pode nos escrever, que não escreveu agora, pode escrever posteriormente, fazer contato com a Controlab, que a gente responde posteriormente. Então, a última pergunta, gostaria de saber se o geosseparador pode interferir de alguma forma nas análises laboratoriais. Já o separador, gente, na literatura, tá? Ele tem sim descrito uma alteração, principalmente nos níveis de anticorpos, tá? E algumas dosagens de medicações, por exemplo, vancomicina, metotrexato, por exemplo, se a gente utilizar o soro do paciente, tá? Então, assim, recomenda-se para os exames de imunologia ou os exames de dosagens de medicamentos, que são moléculas maiores, tá? E não se utiliza o geosseparador, porque a gente sabe, está descrito isso em literatura, que o geosseparador pode sim ser um interferente e, por exemplo, uma titulação baixa de anticorpos pode parar ali no meio do geosseparador e a gente não detectar no paciente. Isso sim, de fato, pode acontecer, tá? Perfeito. Então, eu quero agradecer, a gente teve muita pergunta mesmo, tem muitas perguntas ainda, então elas serão respondidas posteriormente. Gostaria de agradecer a todos, nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente junto com o e-mail do certificado, ok? Se tiver alguma dúvida, basta fazer contato com a Controlab por e-mail que a gente responde posteriormente também. Então, Pedro, muito obrigado. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos no próximo encontro online. Até mais, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Poloni, mais uma vez, obrigado pelo convite para contribuir com vocês. Fico à disposição, tá, gente? Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.